Os Estados Unidos da América do Norte caracterizam-se como a principal potência econômica e militar do planeta. Gostaria de analisar um pouquinho mais essa particularidade militar dos Estados Unidos. Afinal de contas, é o país que apresenta os mais elevados gastos militares no mundo. Sua influência planetária é imensa, como também o seu arsenal nuclear, bombas atômicas, é muito grande. Começando pela questão dos elevados gastos militares, queria que você olhasse essa tabela, que representa os gastos militares no mundo todo no ano de 2012. Repare que os Estados Unidos, eles apresentam uma quantia de gastos militares imenso. Quase 700 bilhões de dólares gastos com armas, com estratégia militar e com soldados naquele ano. Se você pegar os outros 9 países que mais gastam com a questão militar no mundo e somarmos o que cada um destes gastam, não chegam à totalidade dos gastos norte-americanos. Então, sem dúvida alguma, os Estados Unidos caracterizam-se como a principal potência militar nesse sentido. E, evidentemente, a sua influência planetária é gigantesca. Esse mapa nos dá uma ideia de onde os Estados Unidos mantêm bases militares. Repare que em vários lugares, todos esses países que estão assinalados em vermelho, são países que apresentam bases militares norte-americanas. E sem falar que os Estados Unidos também têm uma grande influência planetária no sentido de manterem frotas navais em vários lugares. As frotas, elas correspondem a um porta-aviões, vários outros navios que permitem os Estados Unidos terem o seu exército rapidamente influenciando diversas regiões do mundo. A primeira frota ela não existe mais em atuação, ela foi praticamente aposentada, virou um museu. A segunda frota ela protege esta costa dos Estados Unidos. A terceira frota protege a costa oeste dos Estados Unidos. A quarta frota ela fica em Miami, mas ela atua em ação exatamente na América Latina. A sexta frota ela age no Mar Mediterrâneo, dando apoio aos seus aliados europeus. A quinta frota tem a sua atuação no Golfo Pérsico, agindo rapidamente caso seja necessário no Oriente Médio. E a sétima frota fica no Japão, podendo ter uma influência militar nesta região asiática do planeta. Sem falar de uma outra particularidade, é a presença de uma organização chamada OTAN. OTAN significa Organização do Tratado do Atlântico Norte. Foi uma aliança que surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial, envolvendo os Estados Unidos, Canadá, mais países da Europa Ocidental. Sendo que nos últimos anos, países também da Europa Oriental começaram a fazer parte desta organização militar, mostrando claramente que os Estados Unidos têm relações muito estreitas com países europeus e já não é de hoje. Outra particularidade desta presença militar no mundo diz respeito às bombas atômicas. E podemos analisar que, em relação às bombas atômicas, existe um acordo mundial feito em 1968, esse é o chamado TNP, um Tratado de Não Proliferação Atômica. Esse tratado, estabelecido pelos países que até então tinham bombas atômicas, restringia outros países a deterem tal tecnologia. E os países que concordassem com o TNP seriam fiscalizados pela AIA, que significa Agência Internacional de Energia Atômica. Essa agência, ela de tempos em tempos fiscaliza países que entraram no TNP para ter certeza que eles não estão usando a tecnologia nuclear para o desenvolvimento de artefatos bélicos nucleares. Vale a pena dizer que hoje no mundo existem alguns países que são atômicos, ou seja, países que apresentam bombas atômicas. Estados Unidos e Rússia são os dois países que mais bombas atômicas possuem. Inglaterra, França e China estão também nesse grupo de países que há mais tempo detêm tal tecnologia. E nas últimas décadas, Índia, Paquistão, Coreia do Norte e Israel entraram nesse grupo.
Portanto, são 9 países no mundo que apresentam essa tecnologia nuclear.